Fala, gêmeos, bem-vindos ao Tarot Nerd, aqui é o Saulo e vamos fazer a futricagem geralzona para vocês para o mês de setembro ou a partir do mês de setembro, quando essa mensagem chegar até vocês. Bora começar? Vamos olhar primeiro as energias regentes com o oráculo, depois a gente vai passar para as previsões com o tarô, finalizar com o conselho do universo e o número dos anjos para o geminianjo tudo, tá? Como vocês estão, gêmeos? Espero que bom. Bora começar. Eu quero mensagens para os geminianos, por favor. As informações, temas, assuntos e eventos principais do mês de setembro. Obrigado, tarô. Obrigado, universo. Eita, virou muita carta. Vou pegar vocês. Várias cartas. O final de um ciclo difícil se aproxima. Concluir uma coisa que vocês ralaram muito para concluir. Você e as pessoas que vocês amam estão seguras. Sabe quando a gente resolve o perrengue que poderia até afetar outras pessoas? É hora para soltar a negatividade, porque a prosperidade está logo ali na frente. Gosto. Então a gente tem uma energia de conclusão, de vocês fazer uma revisão dessa conclusão que vocês acabaram de viver e seguir em frente, porque aí as coisas começam a fluir. Mas tem algo que parece que é resolvido, terminado primeiro. Vamos ver o que mais. Celebração desse final de ciclo difícil, aceitando a sua responsabilidade, a tua parcela da conta aí, limpeza, que combina com soltar a negatividade, o fundo do baralho, o que nós tem? Um poder maior, e encare os seus medos. Tá, então aqui a gente tem uma energia, de novo, parece que é continuidade da primeira, então a gente conclui alguma coisa, a gente tem tempo de celebrar, mas ao mesmo tempo a gente está, de fato, aprendendo com uma lição aqui para não repetir e limpar padrões, comportamentos, situações que não funcionam mais pra gente, tá? Pra gente poder seguir ao que de fato faz sentido ou que de fato seja concreto e traga resultado na vida de vocês. Ok. O que mais que a gente tem? Ó, não deixe o seu passado te segurar. Não deixe o teu passado te manter paralisado em uma situação. Por isso vocês resolvem algum rolê aqui. Ok, tarô. Os geminianos, o que nós tem? Seja claro e específico, com as informações que os geminianos precisam ouvir a partir de setembro. Obrigado, tarô. Obrigado, universo. Obrigado, gêmeos do meu coração. Se você estiver chegando no canal agora ou voltando no canal e estiver gostando da energia aqui, considere se inscrever. E os geminianos que quiser uma leitura particular, entre em contato comigo aqui. Na descrição tem o link, só seguir e falar comigo no WhatsApp que a gente marca a tua leitura, tá bom? Bora! Mensagens para gêmeos, por favor. Qual que é a situação atual que o geminiano se encontra? Rei de espadas, passando a navalha metafórica em todos os assuntos. Qual que é o empecilho? Ás de paus. O que está consciente? 7 de espadas. O que está inconsciente? 6 de paus. Influência do passado sobre essa situação? 8 de paus. Futuro próximo, vem aqui, querido. Rainha de espadas. Geminianos nessa situação tá como? A estrela, que delícia. A estrela tem saído para todo mundo. O outro, na situação que Gêmeos está metido, 2 de espadas. Dá mais uma carta para esse outro aqui, por favor. E o mago. Tá. Tem uma pessoa aqui que vai dar dor de cabeça, mas não é dor de cabeça porque a pessoa é problemática. É porque a pessoa, ela sempre revida com o que você fala. Para tudo que você fala, ou apresenta, ou mostra, essa pessoa ela tem uma ideia contrária ou opositora, mas que vocês ficam assim, fila da mãe que você tá certo. Sabe? Tá, só vou deixar essa, depois nós aprofunda. O que vocês têm que prestar atenção esse mês? Eu quero essa carta só porque eu relei nela. O que vocês têm que prestar atenção esse mês? 9 de paus. E o resultado dessa leitura gostosa, Rei de Copas com 7 de Copas. Eu quero mais a força, obrigado. Vamos começar. Ui, justiça. Gente, eu vou pegar essa justiça porque eu vi ela também, mas o Ás de Espadas.
A impressão que dá, geminiano, é que vocês vão dar uma aprumada e uma situada em uma situação para deixar as coisas estreitas, o que foi resolvido, o que passou, passou, tá resolvido. Enfim, vamos mergulhar nisso aqui. Segura na minha mão, vem. Então, momento atual, uma situação bastante rígida, uma situação bastante séria, aonde vocês vão estar bastante astutos e espertos para lidar com isso. Só que ao mesmo tempo que a situação exige uma maturidade, uma frieza de vocês, por dentro, vocês estão todos fofinhos. Aqui, assim, por dentro eu sou o morango do amor, por fora eu sou uma pedra. Mas isso é bom para a situação, tá? Aqui, sabe o que dá impressão também? Alguns de vocês, tipo, exemplo, mas pode acontecer para quem está procurando emprego. Sabe quando a gente vai para primeira entrevista de emprego, que a gente está todo alinhado com a imagem da empresa, com o palitozinho, a roupinha social, tudo mais, mas por dentro a gente é o show da Xuxa acontecendo dentro da gente? Essa vibe. Tipo, aqui é uma situação externa que é muito formal, muito racional, muito séria. Então eu não posso ter me mostrar com esse aspecto mais ingênuo, mais doce, mais fofinho. Sabe, uma situação onde você não pode usar gíria. Então, muito sério, muito formal, muito direto, tá? Mas por dentro, porque é quase como assim, vocês são meio camaleão, né? Então vocês sabem se comportar, vocês sabem meio que se transformar, igual a mística do X-Men, no que vocês precisam ser naquele momento para conseguir aquela coisa. Vocês esse mês. Ok. Só que aqui é tipo assim, eu vou me portar conforme a situação exige para eu conseguir esse negócio que eu tô aqui querendo, que é uma fase nova. Sempre falo da fase nova, mas essas cartas aqui, que a estrela não tem como não ser. Ou vocês estão já entrando em um momento de transição e ressignificação de trabalho, profissão, cargo, carreira. Vocês podem estar transicionando por aí e começando agora uma etapa do zero. Só que essa etapa do zero é com toda a carga de experiência que eu carreguei da minha vida, ressignificada num novo presentinho, embrulho, situação, tá? Por exemplo, alguns de vocês podem estar abrindo o próprio negócio e agora é hora de colocar a roupinha burocrática de viver isso daí, porque aí eu vou ter que ver quais licenças que eu preciso para tal coisa, quais profissionais que eu preciso nessa área aqui e ali, não sei o quê. Então é uma fase nova que vocês estão pegando, reciclando muito do que vocês já tinham vivido em um formato novo, ou ressignificando totalmente. Eu estou saindo, deixei de ser aquilo que eu era, aquela profissão, exercer aquilo, para começar a exercer uma coisa nova, mas que vocês já têm conhecimento suficiente da situação para fazer o negócio decolar. Ok. Tá. Então, a situação externa, e a situação externa também. E sabe por quê? Aqui vocês têm que estar muito ligeiro na lábia, na negociação, e também muito convicto com as coisas que vocês não abrem mão, porque tem gente, essas pessoas, os entrevistadores, as pessoas de sei lá, cartório, consulado, que vão tentar meio que moldar vocês ou lembra que eu falei que tem pessoas aqui que vêm com papo opositor? Só que de alguma forma, essas pessoas elas também têm razão no que elas estão falando e vocês enxergam isso, mas vocês usam isso para a tua vantagem. Vocês estão espertos nesse nível. Mas eu perdi o que eu estava falando de verdade. Assim, eu estava falando que vocês vão ter que ter bastante convicção daquilo que vocês querem, porque os outros ao redor vão tentar moldar isso para ficar do jeito que eles querem. E aí você vai ser, opa, pá, 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 porque a minha proposta também é boa. Você pode sim, querido patrão, pessoa, cliente, ir com esse outro pessoa, ir com esse outro negócio que está aparecendo aí para você. Mas se você escolher o meu caminho, é muito mais favorável e muito mais estruturado do que alguém. Sabe que assim, é quase como se estivesse, para alguns de vocês, em situações profissionais, competindo com alguém que
tem muito menos experiência, mas muita sagacidade, muita facilidade para aprender, não descartando o merecimento dessa pessoa aqui, mas é uma pessoa que não tem a mesma experiência que vocês na situação. Mas aí fica aquela cabo de guerra de mostrar quem que é o melhor nesse rolê. Quem que sabe mais, para com qual vender o peixe de vocês, basicamente. E vocês vão estar todos aqui estratégicos para vender esse peixe. Ok? Então tá. Estratégicos e andando muito na linha, porque ao contrário de vocês, essa pessoa, para ter razão, ela pode sair um pouco pela curva. Ela pode comer um pouco pelas bordas. Por comer pela borda é vocês vão estar muito ligeiro aqui, mas ligeiro e escorregadio. E eu tenho a impressão, gêmeos, que numa situação dessa, aonde, tipo, eu tô tentando vender o meu peixe aqui, mas tem o outro ali que vende um peixe também que é bom, que é legal. Só que, sabe quando vocês desmascaram alguma coisa do outro? E aí o outro perde a credibilidade? Essa vai. Essa vibe. Porque Rainha de Espadas aparecendo aqui, ela vem para confirmar assim: eu vou ter que manter essa postura mais rígida, séria e muito convicto do que eu quero e do que eu estou oferecendo aqui. Mas aí vai o lado geminiânico, a energia de Gêmeos, Libra e Aquário, Gêmeos, Libra e Aquário, muito forte a energia de ar. Gêmeos aqui de novo, às vezes vocês podem estar lidando com outros geminianos, mas com essa rainha de espadas é aqui que eu ligo o meu investigador, o meu FBI, que eu vou caçar. Tipo, essa pessoa tá prometendo muita. Porque lembra que por mais que a pessoa tenha competência, ela também tem lábia. Ela também sabe dar o jeitinho. Então, às vezes, nem tudo que ela esteja oferecendo para o teu cliente, para o teu patrão, para quem for, de fato é o que ela pode entregar. E vocês vão lá cutucar nesse negócio e falar: olha aqui, as provas, por que você deve me escolher? Isso num ambiente mais competitivo de trabalho, tá? Não necessariamente com um romance, mas sim, com pessoas também vocês vão desmascarar alguém. Vocês vão desmascarar alguém que mente para vocês ou omite alguma coisa para vocês. Isso vai ser libertador. A pessoa não vai aceitar, a pessoa vai jurar de pé junto que não é, porque a pessoa não sei o quê, porque não sei o quê. Mas, querido, com essa combinação de carta aqui, mano, desculpa, vocês tendo uma visão raio-x para cima de tudo. Então, se um desavisado vem inventando historinha com papo mole pra cima de vocês para tirar algum tipo de vantagem, isso aqui também levando no romance, vocês desmontam isso daí e desmorona isso na cabeça da pessoa. Porque o mago é cheio dos traquejos, o mago é cheio da lábia, tá? Então a gente tem que levar em consideração. Por mais que a pessoa possa, de alguma forma, oferecer aquilo que ela tá falando que ela tem para oferecer, tem mentira nessa situação. Tá? Talvez essa pessoa esteja oferecendo isso para todo mundo e vendendo como exclusividade para você. Esse romance, esse amor, esse o que for. E vocês não estão aqui para ficar brincando. Sabe quando é que a gente olha para cara do outro e fala, mas deve estar achando que eu sou otário. E aí vocês. Mas uma cutucada que vocês não precisam nem de muito esforço com essa energia, porque, tipo, vamos supor crush, tá? Tô com um crush aí que eu tô meio suspeito, uma pessoa que é muito cheia da lábia, mas é meio inconsistente, é meio impermanente, e vocês vão caçar o nome dessa pessoa nas redes sociais da vida e vocês falam, tá aí o motivo, pronto. Okay. E outra vibe aqui que eu não vejo Gêmeos fazendo nenhum nível, nada de escândalo. Então, se eu descobrir alguma coisa, você nem vai perceber eu vazando da tua vida, mano. Se eu peguei alguma coisa no ar, e qualquer coisa que vem no ar aqui, tinha atento aos sinais? Não tinha? Não era nessa. Mas qualquer coisa que vocês pegar no ar, tem coisa por trás disso. Assim, aqui assim, como que é aquela frase? Onde a fumaça, a fogo, alguém tentando para outros, pode ser pessoas tentando passar vocês para trás. Vocês não caem em golpe, vocês não caem em armadilha, vocês não caem nesse negócio, vocês estão aí, ó, poder maior, protegido. Protegido. E algumas verdades vão ser descobertas por vocês, não é nem que vai ser exposta, é vocês que vão pescar esse negócio.
E você, lembra que eu falei? Concluir alguma coisa para depois começar e ir atrás da prosperidade de vocês. Vocês descobrir alguma coisa que não está de acordo com o que foi falado, com o que foi combinado, com o que a pessoa tinha dito, vocês não vão dar a segunda chance, vocês vão seguir para a próxima. Tipo, eu não tenho mais tempo, idade para lidar com esse tipo de infantilidade. Ou seja, pessoas enroladas vão rodar esse mês. Para os solteiros, para os que estão ficando, para quem tiver com parceiro aqui. E aqui é um corte muito sutil, mas olha quanta espada que a gente tem nessa leitura. E espada faz o quê? Corta nós, né? Gente, metaforicamente, não estou falando de cortar ninguém, tá? Então, assim, vocês começam através da percepção, da análise de vocês sobre os fatos e as situações, a perceber que, opa, lá que esse negócio não tá do jeito que era para ser. Eu vou me descabelar para resolver isso? Não, eu simplesmente vou me retirar dessa situação. Ok. Então tá. Já essa leitura fica assim, basicamente. Mas tá. Então, o que vocês estão começando agora, e que vocês podem estar muito empolgados, ou vocês podem estar levemente. Tem uma linha tênue entre a empolgação e o tédio. Porque o tédio vem de vocês não conseguir colocar essa empolgação direto em prática. Porque, seja lá o que for que vocês estão fazendo, inicialmente é algo que precisa ser formal, que precisa ser sério. E que não pode. E aí essa energia a gente tem que catalisar ela e usar ela como combustível para justamente a gente usar nessa coisa formal. Entende? Então, assim, eu queria estar aproveitando a empolgação desse momento. Aproveite, mas aqui é aproveitar de uma forma racional, onde você não vai ficar desatento à tua postura, ao que você precisa, como você precisa agir nessa situação. Aqui vocês até permitem mais ou menos entreter uma ideia gostosinha, mas enquanto vocês estão entretendo isso, vocês também estão aqui, ó, analisando e pesquisando e descobrindo. Tá. Sabe por quê? Porque eu acho que vocês passaram por uma situação muito, muito parecida com isso recentemente. E vocês resolveram essa situação. Sabe quando a gente promete para nós mesmo que a gente nunca mais cai naquele tipo de situação? Vocês estão aqui. Vocês podem, para os outros, parecer muito, muito frio, muito seco. Mas aqui vocês estão assim, foda-se, eu estou prezando o meu. Tá? Porque vai vir pessoas meio que quer inebriar vocês com a lábia. E vocês não estão aqui para isso, basicamente. Principalmente porque é só um momento aqui, tanto em começo de relacionamento ou na vida romântica, vida profissional, é o começo que vocês precisam encarar com mais seriedade, porque depois o negócio fica leve e sai de acordo com o combinado. Entendeu? Tá. Mas para relacionamento eu vejo vocês pontuando muito seriamente, vocês não querem separar, a justiça aqui não quer separar. O que os outros vão pensar? E o pensar dos outros é assim, vão ver que eu não. Que essa regra que a gente tinha, que eu falhei nesse negócio. Tá? Mas também, de novo, F-se para o que os outros vão pensar. Aqui, para relacionamento, vocês não querem necessariamente romper. Mas vocês querem estreitar algumas coisas e situar algumas coisas. Alguns de vocês podem estar. Sabe quando a gente sente que a gente amadureceu e pode ter ultrapassado a relação? Tem uma vibe assim. Ou que eu não estou mais encantado por isso. Ou que talvez eu não goste mais dessa fruta, dessa situação. Tá. Porque vocês vão ter uma conversa muito franca, séria, real, com fatos, com recibos, com o parceiro de vocês. Algo que vocês resolveram recentemente, mas que agora vocês precisam estreitar. É quase assim, resolvemos uma crise recentemente, ok, legal, passou, e deixou a gente bastante agitado, bastante empolgados e querendo movimentar a relação, só que agora a gente precisa colocar regra nesse negócio para saber se vai funcionar. Tá? Para a gente não repetir a crise que a gente acabou de solucionar. Só que o cão do parceiro aqui
tá muito assim, mas e se a gente fizer desse outro jeito aqui que faz sentido também? A pessoa, de novo, não desvalide o que a pessoa tá falando, mas vocês vão estar comparando o que a pessoa tá falando com o que vocês querem e com o conhecimento que vocês têm da experiência recente para poder falar, isso aí você tá só me tirando com a cara. Porque aqui tem umas promessas que são meio da boca para fora, que são ideias boas, mas é da boca para fora. Porque é uma pessoa que ela não tem muito. Ai, veio outra coisa, assim. Enfim, é uma pessoa que ela não tem muita permanência no que ela fala, no que ela oferece. Então, tanto faz se a ideia é boa ou não, porque se você não vai estar aqui para cumprir esse negócio, ou se você, o que adianta você me trazer todos esses dados se você não vai seguir a rotina com isso? Aqui, com a justiça principalmente, tem uma necessidade para vocês de ter uma rotina com a relação ou de ter regras nessa relação. Só que eu não sei o quanto o outro está disposto, porque o outro parece que ele faz uma alusão que tá ok, mas falha na prática. E aí vocês se doem. O que vocês têm que prestar atenção esse mês? Em padrões repetitivos dentro do relacionamento. Ou em traumas de passado, gatilhos que fica sempre aparecendo aí na relação de vocês. Porque essa é uma carta que a gente vai punir o nosso futuro por conta dos problemas recorrentes do passado. Então, outra vibe, coisas que já foram resolvidas do passado é constantemente trazida para a situação e jogado na cara de vocês. E vocês não toleram mais isso. Porque assim, você lembra que a gente já tinha resolvido esse negócio? Por que você está trazendo isso de volta? Se você precisa resolver isso, a gente já conversou. A gente já se situou nessa situação. Precisa resolver isso? Vai caçar uma terapia. Porque eu não vou ficar mais permitindo que você fique jogando coisa na minha cara para poder manipular as coisas. Nossa, mas vocês estão muito... Vocês estão muito direto aqui. Ou a situação exige que vocês fiquem direto aqui. Uma outra forma de ler isso daqui é assim, porque essa situação exige demais a sagacidade, a esperteza e a astúcia de vocês. Mas vocês podem estar assim, ai, nossa, a gente se recuperou de uma crise, nunca mais isso vai acontecer. Eu não quero o mal das pessoas, então as pessoas também não vão... Uma ingenuidade do caralho aqui, que o outro aqui tem segundas intenções. O outro aqui fala, mas não cumpre. O outro aqui quer puxar vocês de novo para uma situação que vocês já resolveram. Então, assim, quando a gente curou uma crise, um problema, o que seja lá o que for, vocês acham, para vocês parece, ai, uma fase mais tranquila, fofa, romântica. Só que essa fase ainda exige essa estrutura e essas regras. Para não deixar cair de novo, sabe, ficar inocentão. Tá. É quase como vocês vão aceitar as responsabilidades de vocês, mas o outro aqui não vai, sabe? Tipo, vai falar, mas que isso aí, sabe uma pessoa que não faz autocrítica? Essa vibe. E por isso que pode acontecer para alguns casais vocês meio que cortar essa relação. De novo, não tem um término gritante aqui, mas é quase como se fosse um corte bem sigiloso. Você sabe, a pessoa nem sente. Sabe quando a gente corta o dedo com o papel e a gente não sente, mas depois começa a arder? Essa vai. Tá. Mas, porque vocês não é para vocês, de fato, curaram uma coisa, mas presta atenção porque tem coisa ainda que não foi resolvida. Curaram para vocês, o outro ainda continua a mesma coisa. Tá? De novo, não estou falando que essa pessoa é ruim, não sei o quê, mas é uma pessoa mais imatura, infantil do que vocês, e acha que só a lábia resolve os negócios. Tipo, só falar e não comprovar com a atitude, não resolve porra nenhuma. E aí vocês ficam meio que, ok, então eu tô resolvendo. Beijo, tchau. Ok. Porque, ó, o 4 de copas aqui. Se vocês não tiver esse jogo de cintura e essa franqueza e frieza ao lidar com a situação, vocês enjoam esse negócio, ele fica meio que... fica meio que rançoso para vocês.
Por isso que aqui parece que vocês vão determinar certas, determinar, exigir certas posturas e certos compromissos aqui que vocês não abrem mão, tá? E proteger o que é teu, o teu bem-estar também. Ok, para trabalho isso aqui tá legal, e a única coisa que eu falo para trabalho é seja firme com a tua convicção, porque o outro vai ser. E aí você, aqui vai ter tipo um duelo, mas vocês podem facilitar a exposição ou de algumas coisas que o outro não cumpre, que fala, mas não cumpre, tá? Mas, de novo, para quem está fazendo essa transição de status, de trabalho, de cargo, tem um período de adaptação que pode fazer que vocês querer recuar, ou pode fazer vocês ficar na defensiva. Principalmente porque vocês vão estar em uma situação onde tem muita gente faladora, que se comunica muito bem, mas que tem a sua própria agenda, o seu próprio plano para isso. Então, vocês vão estar iniciando algo que é muito legal para vocês, mas que vocês não podem ficar deslumbrado com a legalzeza da coisa, porque vocês precisam estar muito sério, tão sério quanto o outro. Só que mais sério porque o outro só mostra essa miragem, vocês de fato fazem acontecer, tá? Então tem uma transição que é feita, mas precisa de muita posicionamento de vocês e muita sagacidade para no final desse período vocês conquistar o que vocês querem. E desse conquistar, eu abri espaço para outras coisas, para outras alternativas, oportunidades e possibilidades. Tá? A carta da força é uma carta de leão, que fala sobre a gente ter o nosso autocontrole, a gente saber se autorregular e a gente saber negociar com as pessoas. Sem jogar sujo, mas também não deixando que o outro pise. Tá? Porque aqui vocês vão. Vocês vão ser muito espertos ao lidar com esse tipo de situação. Que vocês catar alguma mentirinha do outro, vocês desmentem na hora. Tipo a Erika Hilton discutindo na discussão dela com os doidos lá. Vocês vão estar, não tolerarei. Amo a Erika Hilton. Tá, então tá. Então, o resultado dessa leitura é de realização. Realização pessoal que beneficia as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua família. Às vezes aquela situação para relacionamento não é necessariamente com a relação, mas são situações paralelas que vocês estão fazendo acontecer aí. Por exemplo, estou mudando de carreira e vai facilitar o meu tempo com a minha família, vai facilitar o bem-estar da minha família. Tem uma concretização aqui que dá muito prazer para vocês, que é muito bom para vocês, que vocês ficam muito satisfeitos. Só que é algo que começa a acontecer no final desse mês, tá? Mas ainda precisa ser mais trabalhado, mais negociado, mais debatido para dar bom mesmo. E dessas coisas vocês vão ter tipo alternativas. Quero seguir por aqui, quero seguir por ali. Vocês vão ter caminhos diferentes de chegar no lugar que vocês querem chegar. E aí vocês entram nesse momento de debate e negociação para ver qual que é o caminho mais seguro a trilhar. Mas todos os caminhos aqui, ou assim, sabe quando a gente tá focado em uma coisa, mas aí dessa coisa nasce uma outra ideia, que nasce uma outra ideia, geralmente acontece isso comigo, assim, quando eu tô fazendo leitura, enfim, cabeça fica mil. Tem uma coisa meio de tá dando conta de muita coisa, mas com muita seriedade, tá? Porque vocês sabem o valor que vocês têm. Porque vocês têm uma autoestima aqui trabalhado o suficiente, principalmente com as experiências recentes, que fala para você, não baixa a tua guarda. Não desista daquilo que você quer, porque você tem convicção que aquilo vai ser bom e que você está disposto a fazer a manutenção. Só que essa situação pede uma versão mais formal de Gêmeos, ok? Então tá, eu acho que é isso. Solteiros, né? Pelo amor de Deus, solteiros. Assim, sabe quando parece que a gente está passando por um período de avaliação da nossa própria vida romântica? Porque eu não estou vendo que vocês estão carregando uma bagagem emocional pesada aqui. Parece assim, eu estou resolvido comigo. E eu estou bem ciente do que eu busco nas relações. E meio que se encontrar com vocês nesse período vai ser tipo fazer entrevista de emprego. Porque vocês que vão ser o entrevistador.
E aí vocês vão conhecer, vocês podem conhecer gente que é muito animada, que fala mais do que a boca e que às vezes interrompe, não deixa vocês falar, que com opiniões que vocês, a hora que vocês começam a pegar, tipo, tudo que a pessoa faz é mais legal, é mais importante, é mais interessante do que eu, do que as coisas que eu fiz. Legal, que bom pra ela, mas sabe quando o outro não dá espaço de fala pra vocês? Então, esse mês, pra vocês encontrar um amorzinho, eu diria que mais lá pro final, porque vocês agora estão espantando embuste do caminho de vocês, tá? Tem uma coisa assim, antes de eu me meter em qualquer promessinha que os outros fazem, eu vou descobrir com quem que eu tô lidando. Então, assim, por mais que vocês estão prontos para se apaixonar, viver um amorzinho, aqui é o período de seleção. E aqui esse mês que vocês precisam ser seletivo, para não cair no papo de qualquer ser de luz que aparece aí, tá? Porque depois, vocês, quando vocês priorizam vocês, as opções fica clara para vocês, que tipo de pessoa, qual e os contatinhos e vocês saber escolher aqui o que é bom para vocês se relacionar. Aqui sim tem bastante pegação, encontros e acontecimentos no âmbito romântico. Mas parece, e tem, vocês vão ter experiência nesse período todo, só que vocês vão ver que é muito mais do mesmo, muito aquele tipo de pessoa que se vende, uma instagramificação da pessoa, uma hora que você vê na realidade não é bem aquilo. E aí vocês partem para a próxima, vocês não vão repetir padrão, ou vão ter que ficar atento para não se encantar demais com a imagem que o outro passa, sem antes saber se de fato essa imagem é real, tá? Porque vocês podem se encantar, só que você tem que ficar atento ao que não fazer, né? Tipo, não cair em padrões que vocês acabaram de resolver, tá? Para depois curtir uns amorzinhos bem gostosinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos finalizar essa sessão com o conselho e com a confirmação do universo. Já caiu 2 cartas. Procure alegria no padrão de cada dia. E às vezes o padrão de cada dia vai exigir essa postura mais séria de vocês, mas vocês vão encontrar alegria aqui mesmo. Toda jornada começa com o primeiro passo pequeno. Aqui está recomeçando no caso. Dá mais uma carta. Tenha confiança que você pode fazer progresso. Tenha confiança na tua convicção e no teu taco, porque vai trazer progresso. Número dos anjos, para os geminianjos, por favor. 999. Liberta, ó. Solta a negatividade. Vocês vão cortar a negatividade. Limpeza. Vocês vão aqui higienizar a situação que vocês estão vivendo. Como fala? Desinfetar. A faxina. Tá. Se liberte. Equilíbrio, finanças, sucesso, riqueza, ciclos e o que vai e volta. A sua situação atual está acabando. A sua circunstância atual está acabando. Então você vai tomar vantagem da situação. É quase assim, a tua situação atual está chegando no final, então tire vantagem de situações novas, e que é o que vai acontecer lá para o final do mês. Se você está experimentando mudanças significativas ou conclusões, veja a sua vida como uma série de ciclos e capítulos, e isso pode te ajudar. Quase como se a gente visse... Você lembra que eu falei? Começo, final de ciclo, começo de ciclo. Então, essa é quase como se eu ver minha vida como um livro, com os capítulos. Você está concluindo você já está agilizando, estruturando o próximo capítulo e os personagens que vão fazer parte desse capítulo. Tá? Como que você pode abrir espaço na sua vida para algo novo nascer? E aqui é basicamente como que você vai, o que você deve fazer para abrir espaço na sua vida para um geminiano novo nascer, tá? Ok. Espero que tenha ajudado, gêmeos. Futrica aí embaixo, fala para mim se essa leitura fez sentido, deixa o feedback de vocês, deixa o like pro canal, que ajuda muito o canal. E se vocês não forem inscritos, se inscreve. Quem quiser leitura particular, só entrar em contato. Beijo, abraço, tchau!